Olá, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Preparados para mais um PET, dessa vez o PET 7. Galera, seja muito bem-vindo ao canal Português Fácil. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Daniel Pereira. Peço a sua inscrição no canal, se você não é inscrito ainda, seu comentário, seu curtir, para que a gente possa crescer e o conhecimento chegar cada vez mais longe. Beleza, galera? Neste vídeo vamos fazer a correção do PET 7 da semana 1. Olha só, gente, essa semana 1 trouxe um texto muito interessante, aí, uma reportagem sobre um assunto que está muito presente no nosso dia a dia, que é, infelizmente, aí, o coronavírus, certo? Então, o título da reportagem vai ser os 4 tipos de vacinas contra a Covid-19 e o que falta para ficarem prontas. Então, aqui, gente, o texto vai ser dividido em 6 partes. Certo? Na primeira parte, a reportagem vai falar sobre a corrida mundial em busca de uma vacina para combater o coronavírus, né? Vai dizer que existem uma diversidade de estudos, uma infinidade de estudos buscando um remédio, uma vacina que combata esse mal, certo? Aqui aí destaca 4 tipos de vacinas que são as mais, assim, vamos dizer, as mais adiantadas, certo? E vai falar para a gente como que elas são feitas e como que elas agem no nosso organismo, como que elas são produzidas e como que o nosso organismo responde a esse tipo de medicamento. Então, a primeira delas vai ser aquela vacina com o vírus inativado, ou seja, vai pegar o vírus do coronavírus e vai inativar, ou seja, é como se matasse esse vírus. Só que pega esse vírus e coloca na vacina, né, e aplica em nosso organismo. O nosso organismo pensa que esse coronavírus está vivo e começa a produzir anticorpos para combater, né? Na verdade, o vírus está inativado, ele não consegue mais se replicar, não consegue mais se produzir, mas o nosso organismo não entende assim. Ele pensa que esse vírus está ali para matar a gente, então o nosso corpo começa a reagir, começa a produzir anticorpos. Imagina, é como se fosse um treino de futebol. Imagina aqui um treino, né? Os jogadores, antes de enfrentarem o inimigo real, o adversário real, vamos dizer assim, treinam entre eles, não é assim? Então, para que quando enfrentar de fato o adversário lá em campo, no jogo valendo, esteja preparado. Dessa forma, é o nosso organismo com as vacinas. Então, essa vacina com o vírus inativado faz isso, certo? O nosso organismo aprende a reagir para que quando for atacado de fato por um vírus real, ele já sabe como se defender. Ele já produziu anticorpos, ele já se fortaleceu. Bacana? Esse aqui é com o vírus inativado. Outra maneira, outro processo de produzir vacina aqui dessas 4 é com a subunidade proteica. Ou seja, aqui já não vai mais pegar o vírus todo, vai pegar apenas uma partezinha do vírus, um pedacinho do vírus, e a partir disso vai produzir um vírus de mentirinha, um vírus sintético, certo? Não tem aquela, por exemplo, a grama de verdade, a grama lá no futebol, no campo de futebol, não tem um gramado real, mas tem campos de futebol que tem a grama sintética, não é isso? Ou seja, não é a grama verdadeira. Da mesma forma é com o vírus. Pegou um pedacinho do vírus e produziu um vírus de mentirinha, um vírus sintético, e coloca dentro do corpo humano. O nosso corpo não vai entender que aquele vírus é de mentirinha, vai pensar que é real e também vai começar a produzir anticorpos para combater o vírus, e que quando a gente for de fato contaminado pelo coronavírus, o nosso corpo já aprendeu, de tanto ele lutar com aquele vírus de mentirinha, ele já produziu anticorpos, já se fortaleceu e vai nos defender bem melhor, certo? Então ele já aprendeu a lutar, já aprendeu a se defender. O outro modelo aí é a vacina baseada em RNA. O que é isso? Aqui já não é mais nem o vírus inativado, que é aquele vírus morto, e nem o vírus sintético, que é o vírus de mentirinha. Mas aqui pega o vírus, de fato, e muda a sequência dele, transforma, faz uma modificação ali nele. Imagine assim, que ele seria formado por A, B, C. Aí faz uma mudança, BCA ou CAB, aí ele fica capenga, o vírus não consegue se replicar dessa forma, certo? Porque ele foi mudado, ele não é mais aquele vírus original. Então, essa é a vacina baseada em RNA,
modificou o vírus, coloca no nosso corpo, ele não consegue se reproduzir e o nosso corpo também não entende que ele não consegue se reproduzir. O nosso corpo vai pensar, opa, tem um vírus aqui. Ele não sabe que o vírus está modificado, então ele começa também a produzir anticorpos para combater esse vírus, certo? Para que quando a gente for de fato contaminar, a última, gente, desses modelos de vacina que são produzidos aí, é um modelo que pega um vírus qualquer, que não é capaz. Então pega um desses vírus que não é capaz de se reproduzir, certo? Não é capaz de causar doença, coloca informações do coronavírus dentro desse vírus, certo? E libera também no corpo humano. Só que da mesma forma o nosso corpo vai aprender, vai pensar que é um vírus de verdade e vai começar a produzir anticorpos. Então vocês vejam que os 4 modelos de vacina, os 4 tipos de vacinas, são baseadas em quê? Em treinamento. Ele vai treinar o nosso corpo para atacar um vírus quando o vírus for de verdade, certo? É como se fosse um treinamento mesmo, está treinando o corpo para o corpo aprender a se defender quando for atacado de verdade. Então, lá na última parte do texto, fala o porquê que essas vacinas estão demorando, por que não estão prontas. Porque antes de as vacinas serem aplicadas nos seres humanos, né, serem aprovadas pelos institutos aí, que validam, certo? No caso do Brasil é a Anvisa. Essas vacinas precisam ser testadas primeiro em laboratório, né? Depois um pouco de pessoas e depois vai mais para uma grande quantidade de pessoas e tem um tempo determinado de testes. No caso aqui, tem até mesmo a quantidade de pessoas que precisam ser infectadas pelo vírus para saber se de fato o corpo aprendeu, certo? Então, vocês vão ver que o texto vai falar detalhadamente sobre isso, vai trazer informações de especialistas, de cientistas que conhecem de vacinas. Bacana? E aí falam que no Brasil, por exemplo, a vacina seria... o estudo terminaria lá em agosto de 2021, mas pelo fato de a gente estar precisando de urgência, né, o problema do coronavírus está afetando muito a economia, a educação, a saúde, o mundo como um todo, então existe uma urgência, existe uma pressa para que não precise chegar até lá, certo? Aí os especialistas vão falar, vão alertar para que não pode ser assim, certo? Que é preciso ter cautela, é preciso ter cuidado e mesmo que essa vacina venha a ficar pronta antes, ela não vai ser liberada assim de forma abrangente para todo mundo, certo? Porque é um processo minucioso, tem que ter cuidado, não pode ser assim aplicado feito de forma desordenada. Tem que ter ali um processo todo meticuloso para que seja distribuído. Bacana, galera? Então, esse foi basicamente o resumo aqui do texto. Não reli o texto, apenas para que vocês se interem. Então, vamos para as nossas questões. Então, galerinha, aqui nós temos a questão 2, na verdade, né? A questão 1 era para que a gente fizesse essa leitura desse texto, nós acabamos de fazer. A questão 2, nós temos aqui cinco perguntas, certo? A, B, C, D, E. Então, vamos lá. A letra A pergunta o seguinte, ó, o objetivo da reportagem fica claro logo no primeiro parágrafo. Qual é ele? Então, gente, o objetivo da reportagem aqui é o quê? Trazer informações, não é isso? Trazer informações sobre vacinas que estão sendo produzidas contra o coronavírus. Esse é o objetivo da reportagem, trazer essas informações. Tanto é que o título menciona isso. Bacana? A letra B. Quais são as informações apresentadas no texto acima sobre os 4 tipos de vacina contra a Covid-19? Então nós vimos lá que ela traz informações sobre esses 4 tipos de vacinas. Quais são essas informações sobre esses tipos de vacinas que estão sendo desenvolvidas? Como são feitas, como agem em nosso sistema imunológico, alguns exemplos de vacinas já existentes que utilizam o mesmo processo de fabricação, se são modernas ou não, as fases de testes e o custo. Então são essas as informações acerca dessas vacinas. Bacana? A letra C. A reportagem é introduzida por uma fotografia. Essa fotografia apresenta de modo adequado as informações veiculadas na matéria? Justifica. Então, baseando agora na fotografia que a gente tem lá na capa da reportagem, né, dessa reportagem aí, nós temos ali um conjunto de seringas. Eu coloquei aqui uma resposta, uma sugestão, vocês podem se basear,
Beleza? Coloquei sim. A imagem apresenta um conjunto de seringas por meio das quais, provavelmente serão aplicadas as vacinas contra a Covid-19. Além disso, ela representa a grande quantidade de estudos que estão sendo feitos na busca de uma vacina que combata o coronavírus. Então, aqui está a minha justificativa sobre a imagem, que se ela está de acordo com as informações que o texto nos passa. Belezinha? Então, a letra D. De que maneira o autor da reportagem evidencia a validade da informação apresentada? Eu coloquei aqui o seguinte, ele evidencia, ele valida essa informação com base em citações, olha só, através da citação direta das falas de cientistas e especialistas em vacinas. Então, vocês podem perceber que ele traz falas aí, aquelas falas entre aspas, de especialistas, de quem entende do assunto, de quem estudou, de quem é cientista. Então, isso valida a informação dele, porque se ele ficasse apenas ali com as informações que ele soube ou que ele pesquisou e não trouxesse a fala, o texto não ficaria, vamos dizer assim, validado, tão verídico. Belezinha? Então vamos para a letra E. Na letra E, pessoal, nós temos o seguinte, percebe-se a preocupação do autor do texto em trazer para o leitor informações sobre vacinas contra a Covid-19. Transcreva do texto pelo menos 3 passagens em que André Biestna manifesta sua preocupação sobre a produção da vacina. Que efeito essa opinião pode ter sobre o leitor do texto? Explique. Então aqui está falando o seguinte, que o autor ele tem essa preocupação de deixar o leitor bem informado, e ele também demonstra ao longo do texto alguma preocupação pessoal, certo? E que pode também ser a preocupação do leitor. Beleza? Então olha só, aí eu retirei aqui do texto 3 opiniões dessas que pediu aí, que são no mínimo 3. Não é exagero dizer, portanto, que acompanhamos em tempo real uma corrida contra o relógio. Ele diz que a gente acompanha, essa busca aí que virou uma maratona, vamos dizer assim, em busca desse remédio para que a gente volte a uma vida como a gente tinha antes da pandemia. Aí a outra por fim, é preciso levar em conta que a aprovação de uma vacina, qualquer que seja, não significa que ela estará disponível prontamente. Então ele diz aqui o seguinte, que é preciso que a gente saiba que mesmo que uma vacina surja agora, primeiro tem as prioridades, tem as pessoas que precisam vacinar, a vacina, a produção é demorada, demanda custos, demanda muito cuidado com o armazenamento, então não é de uma hora para outra, mesmo surgindo a vacina, que todo mundo vai ser vacinado. Então é preciso ter essa consciência. A outra opinião em meio a tantas expectativas, projetos e promessas, é preciso tomar cuidado para que nenhum concorrente queime a largada. Então é preciso que o anseio, essa busca por uma vida normal, novamente, não atrapalhe a produção de uma vacina eficaz, certo? Porque imagine aí, a gente está tão ansioso querendo voltar e produz uma vacina de qualquer maneira, sem os cuidados, sem os devidos testes feitos, estudados, analisados. Então é preciso ter cuidado com isso para que a gente não queime a largada, ou seja, não saia na frente e lá chegue no meio da corrida tudo errado, fez tudo errado desde o início. Então isso seria queimar a largada. Então essas opiniões, meus queridos, eu coloquei aqui o seguinte, podem fazer com que o leitor conscientize-se melhor, dos processos de fabricação da vacina. Ele vai ter consciência sobre tudo que envolve a produção de uma vacina, todos os cuidados, todas as cautelas que são precisas e das dificuldades que envolvem a fabricação, a distribuição, bem como atentar para os riscos que a urgência pode causar, ou seja, que a pressa pode causar e pode até mesmo atrapalhar. Bacaninha, galera? Então essa foi mais uma correção. Deixa aqui a sua opinião sobre a nossa correção, certo? Deixem aí a sua sugestão. E até mais, meus queridos. Foi um prazer. Tchau, tchau.